você ouve, meu irmão. Amém ou amém? Você ouve, meu irmão. E eu quero compartilhar hoje o tema: a experiência com o Espírito Santo me fortalece. A experiência com o Espírito Santo me fortalece. Na sexta-feira, amados, nós tivemos uma vigília aqui tão poderosa na presença de Deus. Tão poderosa. Meu irmão, o Espírito Santo pegou de jeito alguns aqui, aleluia. Amados, que foram para casa tremendo, que foram para casa soluçando, que falaram em novas línguas para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Foi um tempo tão precioso de renovo, amados. E eu quero dizer que quem não veio, perdeu, mas quem estava aqui, amados, que tempo maravilhoso. Tempo na presença de Deus. Era para acabar uma, acabou quase duas, e o povo não queria ir embora. O povo queria ficar, queria mais da presença de Deus, amado. Você não pode perder a próxima. Foi tão tremendo. E essa vigília, ela gerou experiência com o Espírito Santo. Ela gerou experiência, essa busca. Pastor, mas eu vou para a igreja para ficar orando, nem em casa eu oro. Por isso que tu está do jeito que está. Por isso que às vezes tu fica com cara de coruja. O que está acontecendo? Mas quem que já viu uma coruja de perto? É muito estranha a cara dela. Aqueles olhos bugalhados. Fico olhando a cara. E aí tem gente que não vem no culto e fica com cara de coruja. Tipo, o que está acontecendo? O que é isso? O Espírito Santo? Como? Quem? Por quê? Porque não tem experiência, não se entrega para viver as novidades. E a experiência com o Espírito Santo, amado, ela me fortalece, ela me renova. Ontem tivemos um tempo tão gostoso e depois eu estava compartilhando com o pastor Cláudio. Ontem nós tivemos um ensaio tão gostoso também, aqui à noite, um tempo tão precioso, amados. Sabe, eu creio que veremos frutos disso, porque estamos buscando o Espírito Santo. E hoje eu creio que o Senhor vai fazer novidades ainda nesta manhã. Pastor, eu já recebi, amados, o que você recebeu ainda é orvalho daquilo que o Senhor quer derramar na tua vida. O Senhor tem muito mais para você. Aleluia, porque Ele é abundante, amados. E amados, a experiência então ela nos fortalece. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, é gerada em nossas vidas fé. Diga comigo, fé. Amados, quando ouvimos a palavra de Deus, é gerado fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é um texto isolado, não. É a palavra toda. Amados, a palavra de Deus, antes de nos confortar e antes de nos consolar, ela nos confronta. Se vem, é só eu, para com isso. A palavra de Deus, ela nos confronta. E quando ela nos confronta, então vem o conforto, vem o consolo e vem a vitória. Pega isso na tua vida em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela vai tirar da zona de conforto. A fé é sair dessa zona de conforto. E essa fé, amados, ela precisa gerar experiência com o Espírito Santo. A fé, ela precisa gerar uma experiência. Tudo na nossa vida, nós aprendemos. Quando nós nascemos, tem muitos bebezinhos que quando nascem, eles não sabem nem mamar. Então a mãe tem que ir lá fazer exercício na bochechinha, ensinar ele a sucção. E aí esse bebezinho, ele aprende, ele fala, que gostoso, agora eu quero mais. Não, agora eu quero. E aí esse bebezinho, ele começa a se fortalecer, começa a ficar durinho, agora ele já não quer ficar derramadinho, ele já quer ficar
mais engatinhar. Ele olha, ele quer caminhar, ele quer andar. E ele começa a andar que nem robozinho. Ai, que coisa bonitinha, né? Assim somos nós, amados, com o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo para conhecê-lo, para aprender dele. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos caminhando com ele dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, ativando a nossa fé. Porque é através da fé, amados, que o milagre acontece. Assim somos nós com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender e praticar a presença dele. Precisamos aprender e a praticar. Quando eu pratico a presença dele, amados, eu começo a ter novas experiências. O Senhor quer entregar novas experiências para você, amado, na presença dele. Mas é necessário buscar, é necessário ir de encontro com o Senhor. E para que serve uma experiência, amados? Para que serve? A experiência, ela serve para você ter domínio sobre alguma situação ou sobre algo. A Armantina, por exemplo, ela tem experiência em corte e costura. É a experiência que ela tem, não só a Armantina, como outros irmãos também têm esse dom e talento. E a experiência leva à confiança. E a experiência leva a se sentir seguro para fazer alguma coisa. A experiência leva à segurança, a você ter certeza, a você ter habilidade para ir além. A experiência te leva à convicção. A experiência te leva à convicção. Então, quando você tem experiência em algo, você é convicto que vai dar certo. Quantas pessoas, por praticar alguma atividade, falando, por exemplo, da mecânica, ouve um barulho e fala: opa, esse barulho é de tal lugar, esse barulhinho é de tal lugar. Eu conheço, já sei o que é, não precisa nem desmontar esse barulho, eu sei o que é. Isso é a experiência que traz, é a certeza. Deixa eu falar algo para ti, meu irmão. Quando você tem experiência com o Espírito Santo e você começa a ouvir o barulho dos ventos virem, aleluia, você já quer voar nas asas dele. Por quê? Porque você já tem experiência com ele. Aquele que tem experiência com o Espírito Santo, ele é o pequeno barulho, é o pequeno mover. Ele sabe que o Espírito Santo está vindo. Ei, meu irmão, o Espírito Santo, ele está no nosso meio, amado. E ele gera experiência em nossas vidas. Quando nós olhamos lá a vida de Moisés, Moisés nasceu numa situação onde o povo estava clamando ao Senhor para que houvesse libertação. Eles clamavam, eles buscavam ao Senhor, buscando a libertação. O fardo dos egípcios estava pesado sobre a vida deles. Então eles precisavam ser libertos. Eles clamaram ao Senhor. Nasceu Moisés. Você já conhece a história de Moisés. E Moisés cresce. E ele cresce dentro do palácio. Você já conhece a história. Ele luta com o egípcio, mata o egípcio, vai para o deserto, fica lá. Depois ele retorna, fala com o faraó, vem as 10 pragas, enfim. Mas chega um determinado momento que ele sai com o povo do Egito, a caminho do deserto, a caminho da terra prometida, e em determinado momento ele fica de frente com o mar vermelho, com o mar. E quando ele... Perdão. E quando ele está de frente com o mar vermelho, ele está olhando para o mar. Faraó vindo atrás, o mar na frente.
A gente fala, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor fala assim, para de clamar a mim. Para com isso, mas pastor, mas está escrito para, mas então eu estou falando para porque o Senhor está dizendo para ele, Moisés, por que você está clamando? Por quê? Para de clamar e age. Sabe o que acontece, amados? Muitas vezes a gente fica clamando só a Deus e não agimos. E o Senhor fala, filho, para com isso, aplica a tua fé e age. Aplica a tua fé e age. Meu irmão, nesta manhã, aplica a tua fé e age. O Senhor, Ele já liberou a vitória. O Senhor disse, Moisés, por que tu clama a mim? Toca nessas águas, amados. E quando Moisés tocou nas águas, as águas se abriram. Para só de ficar clamando e toca nas águas, amados, nesta manhã. Porque o mar vai se abrir na tua vida. Êxodo capítulo 14, eu quero ir lá para esse texto contigo. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22, ele é tão lindo, amados. Vemos um mover do Senhor, 14, 21 e 22, então diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aleluia! Ah, meu irmão, pelos olhos da fé, enxergue aí uma parede do lado direito e outra do lado esquerdo, e você caminhando em terra seca. O Senhor te dá a vitória para você passar em terra seca. Mas aplique a tua fé. Aplique a tua fé. Amados, depois nós vemos também do outro lado, e então quando o faraó entra nas águas com o exército egípcio, nós vemos o mar fechando, e do outro lado eles cantam vitória, aleluia, dançam, celebram, se alegram. E então eles começam a jornada deles no deserto, e então nós vemos eles clamando alimento, e o Senhor envia maná do céu sobre a vida deles, e então eles têm sede, e água sai da rocha, e então nós vemos as tábuas da lei vindo, nós vemos eles clamando por carne, e recebendo ali as codornizes, nós vemos o Senhor suprindo eles todos ali no Egito, no deserto, Deus suprindo eles ali naquele deserto. Mas sabe algo que me chamou a atenção, amados? Em muitas dessas situações, Josué estava ali, no meio daquele povo, vendo os milagres acontecerem. Muitos desses milagres, pela idade de Josué e Caleb, muitos deles viram acontecer, amados. E isso gerou uma experiência na vida deles de fé. Eles viram o sobrenatural acontecer. E chegou um dia, amados, que o Senhor diz assim para Josué: olha, é tempo de encerrar as atividades de Moisés. E agora é você que vai liderar o povo, Josué. Josué fica com medo, e o Senhor diz para ele: esforça-te, eu serei contigo, vai na tua força, eu sou contigo, vai, Josué. E Josué se posiciona no Senhor então. Amados, Josué se posiciona porque ele já teve uma experiência com Deus, ele viu milagres acontecendo. Ei, meu irmão, a experiência que você tem com Deus é para ativar a tua fé, porque um dia propício será necessário colocar a tua fé em ação, e quando você coloca a tua fé em ação, o milagre ele acontece, a novidade acontece. E chegou esse dia então, Josué capítulo 3, versículo 15, Josué 3,15, eu quero ler com você 3,15, olha que coisa tremenda, aleluia. Pega do 14, por favor.
Arca da Aliança foram adiante. O Jordão, ele transbordava, amados, estava cheio em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, segura aqui. Tem sacerdote, homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã? Diga para o pessoal do seu lado: então é tempo de aplicar fé. Olhe para outra pessoa e diga: é tempo de aplicar fé. Amados, olha só, quando os sacerdotes chegaram e tocaram os pés nas águas, o Senhor havia dito para Moisés: Moisés, por que clamar a mim? Toca nessas águas. E Moisés pegou o cajado e tocou nas águas e o mar se abriu. Amados, agora com Josué o Senhor diz: olha, quando eles tocarem nas águas, meu irmão, sacerdotes, homens, ser humano igual eu e você, eles estavam carregando a arca, e quando eles olharam, eles viram o mar à frente deles, tinha um mar na frente, e eles indo com a arca em terra seca, e caminhando. Mas eu quero chamar 3 sacerdotes aqui rapidinho. Eu quero chamar 2 sacerdotes rapidinho. Eu quero chamar um sacerdote rapidinho. Agora já passou as vezes. Agora tem 4. Então sobe os 4 sacerdotes. Mas 3 deles têm algo em comum. Outro está no modelo Júnior. Aleluia. Pastor, vem aqui na frente do Ulisses, por favor, aqui. Vem aqui, Hernando, do lado do pastor Cláudio. E a arca está aqui. A arca está sendo carregada. Segura aí a arca. Amados, o que é interessante. E aqui está o mar, tá? Aqui está o mar. Isso, obrigado. Aqui está o Jordão. O mar era com Moisés. Aqui está o Jordão. Nessa linha aqui. Amados, enquanto os sacerdotes estavam vindo, a água continuava aqui na frente deles. A água continuava aqui. Eles precisavam aplicar fé. Diga comigo: aplicar fé. Você quer receber um milagre na tua vida? Então aplique fé, irmão. Porque diante de ti o problema, a situação, a enfermidade, a situação da tua casa, a situação financeira, ela está do mesmo jeito, ela está ali na tua frente, meu irmão. Mas enquanto você caminha, você precisa aplicar fé. E eles deram um passo pequeno. E esse passo, o mar não se abriu. Sabe por quê? Porque não chegaram à margem da água ainda. Não chegaram à beirada da água ainda. Muitas vezes nós queremos aplicar fé, ver acontecer para poder caminhar. Meu irmão, não é assim que acontece. Nós damos o primeiro passo e o Senhor coloca o piso. Nós damos o passo e o Senhor coloca o piso. Nós damos um passo e o Senhor coloca o piso. Não é viver por vista, mas é viver por fé. E eles deram mais um pequeno passinho. Quando eles deram esse passo, então, na água, amado, aqui o milagre começa a acontecer. O mar começa ali, as águas do Rio Jordão, elas começam a recuar. A palavra diz que essas águas aqui, que ela vinha como uma torrente vindo, a palavra diz que ela começa a ficar represada, amados. Ela começa a subir, começa a represar, e aqui debaixo começa a escoar. E então eles dão mais um passo e começa a entrar, e vai se formando um grande paredão, e vai se formando um grande paredão de um lado e do outro. Sabe por quê? Porque ali eles aplicaram fé. E eles dão mais um passo. Chega por aqui. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o grande detalhe? Todos eles estão aqui, amados, passando
passando em terra seca. Não é terra úmida, não é terra molhada, não é lama, não, é terra seca, porque Deus é Deus de milagre. Quando você aplica a tua fé, quando você tem experiência com Deus, o milagre acontece na tua vida. É nesta manhã que tem milagre acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é nesta manhã, é hoje, é algo para já. Obrigado, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas sabe, Josué, amados, ele já sabia do milagre do mar vermelho. Josué já sabia do milagre, ele já tinha experiência. Meu irmão, o Senhor quer gerar na tua vida experiências. Diante dessas experiências que Josué teve, ele extraiu o melhor delas. A palavra diz que Moisés, ainda vivo, quando eles foram até Jericó conquistar a terra, aliás, quando eles foram conquistar aquela terra, foram olhar, observar antes da conquista, claro. E Moisés dá uma direção, falou: vai uns espias lá. E foram. Todos eles voltaram maravilhados. Diga assim, maravilhados. Mas como é gostoso a gente ter boa surpresa, né? A gente fica maravilhado. De repente a gente chega num lugar e a gente fica maravilhado e fala: uau, que nem na entrada da igreja. Quando eu olhei, me deu uma alegria de ver a frente da igreja projetada daquele jeito ali, o hall. Irmão, gerou uma alegria assim. Eu fiquei de verdade maravilhado, porque o Senhor está cumprindo todas as promessas dele, mano. E uma delas era essa. E como é gostoso nós ficarmos maravilhados. De repente você pega alguma coisa para experimentar que você nunca comeu e coloca na boca, tipo um recheio de pistache assim, e você mas tá doce, tá gostosinho. Me dá mais um pedaço. E você experimenta, você fica maravilhado. Assim aconteceu, esses homens voltaram maravilhados de olhar a terra assim e falar: olha, o cacho de uva precisava de 2 homens carregando o tamanho do cacho de uva. Tudo é grande, tudo é abundante, é uma terra que emana leite e mel. Eles ficavam maravilhados. A experiência que eles tiveram naquela terra gerou neles, amados, uma situação de êxtase. Porém, amados, a experiência que eles tiveram no passado travaram eles de alcançar as bênçãos do Senhor. 10 daqueles homens olharam e falavam assim: Moisés, mas tem homens muito grandes lá. Existem gigantes. Eles são muito grandes, a gente não vai conseguir lutar contra eles. A gente é tão pequenininho diante deles. Não dá não. Não dá, Moisés. É loucura. Você vai levar o povo para morrer lá. Não dá, vai dar certo. Porém, 2 daqueles homens que tiveram as mesmas experiências. Diga comigo, as mesmas experiências. Amados, as mesmas que Josué e Caleb tiveram, os outros 10 espias também tiveram. Água saindo da rocha, maná vindo do céu, codorniz. Eles viram essas coisas, amados. Eles viram. Alguns deles, muito provável, viram até o mar se abrir. Viram o mar se abrir. Junto com Moisés, ali na mesma faixa de idade, até mais novos talvez. Mesma experiência que Josué e Caleb. Porém, Josué e Caleb se posicionou e falou: não, o nosso Deus está nos entregando aquela terra. A gente vai comer esse gigante que nem gafanhoto, gente, não é possível. Olha só, essa fé que eles tinham, eles olhavam o gigante e falavam assim: esses gigantes são que nem gafanhoto para nada, vai comer que nem pão eles. Amados, sabe quando você olha um pãozinho bonito? Quem é que já olhou um pãozinho bonito que deu vontade de comer? Pãozinho bonito, eu vou comer você.
É assim que eles olhavam, amado. Ô pastor, não posso nem pensar em pouco, eu dou de dieta. Calma que nós vamos entrar de jejum daqui a pouco. Aí tu vai ver o que é ficar sem comer pão. E aconteceu que esses dois homens, eles acreditaram de tal maneira que ele falou: esses gigantes não são nada diante do Senhor dos Exércitos. Amado, qual é a experiência que você teve na tua vida que está travando de você alcançar o sobrenatural de Deus? Quais são as experiências que você teve na tua vida que está travando de você viver o milagre do Senhor na tua vida? Que experiência você teve no passado que está gerando situações ruins na tua vida hoje? Sabe, amados, as nossas experiências do passado, elas nos travam diversas vezes de viver o sobrenatural. Talvez uma palavra que foi liberada, uma profetada. Talvez foi liberada uma profetada na tua vida. Eis que te digo, eis que te falo. E acabou um monte de coisa e já passou o tempo. Ai, porque você vai casar com o loiro dos olhos azuis. Aí de repente apareceu na vida da pastora, quase loiro, quer dizer, quase sem cabelo. Olho um pouquinho diferente do azul. Sabe, amados, o que aconteceu na tua vida de experiência no passado? Isso não pode bloquear a tua vida para o teu futuro, porque o teu futuro pertence a Deus e o Senhor já escreveu a história. Agora, se você tem novas experiências com o Espírito Santo, amados, meu irmão, eu tenho certeza que as situações do passado, elas ficarão cada uma para trás, assim como diz a palavra do Senhor em relação aos nossos pecados, que o Senhor pega e joga nas profundezas do esquecimento. Miqueias capítulo 7, versículo 19. O Senhor joga nas profundezas do mar. Isso está simbolizando o esquecimento, quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Eu quero dizer que independente da experiência que você teve no passado, o Senhor quer trazer novidade de vida hoje, para que os teus olhos sejam curados, para que os teus ouvidos sejam curados, para que tua boca seja curada, para que teu corpo seja curado, para que hoje, a partir de hoje, você tenha uma nova vida e uma nova história em Jesus. Mas são as experiências com o Espírito Santo que pode mudar isso, amados. É a experiência com o Espírito Santo que pode trazer uma nova história. Quantas vezes você fica nessa situação de eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir, mas será que vão gostar de mim? Mas será que eu vou passar? Mas será que eu vou alcançar? Amado, eu quero dizer uma coisa: se você teve uma experiência de rejeição no passado, nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que te chama filho meu. Aleluia. É aquele que não te rejeita, é aquele que te convida para estar perto dele, é aquele que te ama, é aquele que já provou o maior amor, entregando a vida por você e por mim. Ele não te rejeita. Qual é a experiência que você teve no passado? Talvez você desistiu de alguma coisa porque estava desconfortável, ao invés de persistir. Essa semana nós compartilhávamos em casa com as crianças, falando a respeito do primeiro trabalho, do primeiro emprego, e a pastora estava falando do primeiro trabalho dela numa loja, onde tinha uma alta troca de funcionários. E aí ela foi no primeiro dia, trabalhou, e era um serviço onde a gerência não era uma gerência adequada de crescimento, de desenvolvimento. Pelo contrário, era um ambiente hostil, um ambiente de muita pressão, um ambiente, além disso, de mentiras. Era um ambiente terrível. E ela trabalhou um dia. Quando ela chegou no outro dia para trabalhar, a gerente olhou para ela e falou: "Você voltou?" A maioria do pessoal não volta não. Você voltou para trabalhar? Você tem certeza que você voltou para trabalhar aqui? A gerente, mano, a gerente não acreditava. E aí ela foi no segundo dia. Era um teste para
desistência, mano. Não era de resistência, era um teste de desistência. Para ver se desistia, mano. E ela voltou no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e foi ficando dali ela recebeu um convite para ir para uma outra loja deles também, e ela foi, trabalhou ali, e eu lembro que aí eu já conheci a pastora, na época, uns dias atrás, ela tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos isso, e ela continuou com o mesmo rostinho de 15 anos, e ela trabalhando, amados, das 9 da manhã às 11 da noite, período de Natal, sábado, domingo, trabalhando em loja, e não desistiu. E aquela luta, aquele desafio, e ela não desistiu. E ela falou: sabe por que eu não desisti? Porque eu não tinha opção de desistir. Eu via meu pai trabalhando, eu via meu pai se dedicando, passando por luta, saindo cedo, chegando tarde, não tinha esse rodízio, essa troca de emprego. Eu vi ele fazendo isso, era isso que eu aprendi, a vencer as batalhas. Essa foi a experiência da vida dela. Sabe por que a gente não desiste, irmãos? Porque a gente passa por lutas na nossa vida, onde nós não desistimos no passado, e hoje nós enxergamos que o plano de Deus, ele vem através da perseverança, e através da perseverança vem a vitória, e através da aplicação da fé, a novidade de Deus acontece, e ela acontece na tua vida. Sabe, amados, isso gerou na vida dela um fortalecimento, isso gerou na vida dela, quando ela busca o Senhor, um fortalecimento, e quando ela busca o Senhor, isso gerou as novidades, gerou experiência para ela, e essas experiências carregam até hoje a vida dela, tudo aquilo que ela faz. Daniel, a palavra diz que ele era um dos homens ali bem vistos no povo de Israel, no povo judeu. Ele fazia parte ali dos principais, a família dele, uma família real ali também. E Daniel foi ensinado e instruído na lei, na palavra do Senhor. E as experiências que Daniel teve, ainda pequeno, criança, ele carregou para o futuro dele. Em Daniel capítulo 1, amados, nós vemos quando Nabucodonosor invade a terra, leva alguns cativos com ele, leva alguns prisioneiros, entre eles está Daniel, está Sadraque, Mesaque e Abednego. E as experiências que Daniel teve anteriormente fortaleceram ele naqueles dias. Por quê? Quando ele foi levado cativo, ele começou a ser instruído na lei babilônica, nos ensinamentos, na cultura. E Daniel no capítulo 1, deixa eu ver o versículo aqui, mas Daniel no capítulo 1, quando eles são levados, quando existe essa invasão, ele é colocado junto com outros moços para ser cuidado por um eunuco. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois passariam a servir o rei. Entre desses estava Misael, Mesaque e Azarias.
Misael, Abidinego e Azarias. E amados, esses jovens, junto com Daniel, esses 4 jovens, eles decidiram por algo diferente na vida deles. Não se contaminar com aquilo que estava sendo oferecido, as iguarias do rei. Eles eram obrigados a aprender essa cultura por 3 anos. A literatura, eles foram obrigados. E esses jovens, eles foram confundidos em suas mentes. Aliás, tentaram confundir a mente dele, colocando a cultura babilônica. Mas a palavra do Senhor diz, amados, ainda, que numa sentença que foi dada por Deus, através do profeta Isaías, que eles seriam levados para a Babilônia e eles seriam eunucos, os jovens. Pastor, mas o que quer dizer o jovem eunuco? Castrado, não? É mesmo. Não é fazer, é uma cirurgia de vasectomia. Não. Cortava, tinha que tirar o órgão masculino mesmo. E nessa situação, amados, para o homem, eu não consigo nem pensar. Não dá nem para pensar num trem desse. Ali desnorteia a cabeça do homem uma situação dessa. E por que existe essa possibilidade? É muito grande por causa dessa sentença que Deus deu. E se nós levarmos somente para um lado racional, o rei, ele não ia trazer jovens onde o palácio tinha princesas, onde o palácio tinha as rainhas, onde o palácio tinha concubinas dele. Ele não ia colocar um monte de homem jovem bonito lá dentro. Não ia fazer uma coisa dessa. Que doideira que seria essa, né? Então, e por exemplo, se Daniel se levantasse contra o rei, sendo viril, matasse o rei, ele voltaria para Israel como rei. Poderia ele ou qualquer outro homem. Então, quando fazia isso com os homens, eles perdiam o norte, a direção na vida deles. E tudo indica que Daniel também foi um desses, porque ele foi morar na corte. E tem outros indícios na palavra de Deus que levam a entender que eles não constituíram famílias. Nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidinego. Que hoje não dá para falar a respeito disso. Mas existem outros pontos que são interessantes. Por exemplo, quando vinha alguma sentença para o homem, a família pagava o preço junto, a esposa e os filhos. Nós vemos os apedrejamentos acontecendo, apedreja ao homem, a mulher e os filhos, a descendência. Se nós pegarmos a cultura egípcia, quando o faraó morria, a faraéia, não estou brincando, a esposa de faraó, estou brincando, irmão, o pastor está falando errado, não, brincadeira. Ela também era mumificada, ela era toda atada, viva, e colocada dentro do túmulo, viva. E já era cultura, ela já sabia, ela fazia de tudo para o faraó ficar vivo, porque quando ele morresse, ela morria junto. E ela não tentava sair correndo, pular a janela, não, era cultural já. Opa, ele morreu, eu vou morrer, já vou ficar aqui, era toda atada. Era assim que acontecia. Então, e nós vemos Daniel sendo jogado sozinho na cova dos leões, e nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidinego sendo jogado na fornalha, sozinhos também, sem famílias. Então tudo indica que eles eram esses homens, sim, eunucos. E por que eu estou falando isso? Porque, amados, aquelas experiências que eles tiveram no passado, quando criança, produziu fé neles, para que eles pudessem passar por todo o aprendizado da cultura babilônica, mas não se contaminar com nenhuma delas, meu irmão. Mas não se prostrar diante de reis, diante de ídolos, porque a cultura deles não era uma cultura natural, mas eles tinham a cultura do céu na vida deles, eles tinham o ensinamento da
a cultura do céu não se contamina com as coisas da terra. E assim aconteceu com eles. Assim aconteceu na história deles. Daniel ainda, ele diz assim: olha, eu não quero continuar, eu não quero comer das iguarias do rei, eu não quero comer. E então ele deixou de comer e beber das iguarias, e foram 10 dias que eles ficaram ali, comendo só legumes, comendo só o que a terra produz. E a palavra diz que depois de 10 dias eles estavam mais sábios, mais viçosos, mais bonitos do que os outros. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a visão de Deus está em nossas vidas, nós não olhamos as coisas do mundo com prazer. Eu não estou falando que aquilo que é bom, que aquilo que é lícito você não deva praticar, mas aquilo que te leva a pecar, isso você não deve praticar. Isso que te leva para distante do Senhor. Nós olhando ainda a vida de Daniel, amados, nós vemos no capítulo 9, nós vemos Daniel, ele fazendo orações de arrependimento. Nós vemos Daniel sendo jogado na cova dos leões, clamando, orando 3 vezes ao dia, isso era costume dele. Mas nós vemos Daniel, ainda que foi ensinado, instruído, toda aquela cultura, toda aquela pressão, cova dos leões, amado, passando por tudo isso, ele não se corrompia. Por quê? Porque a experiência que ele tinha com Deus, a experiência com a lei de Deus, era mais forte. Diga para o seu irmão: a tua experiência com o Espírito Santo precisa ser mais forte. Amém ou não amém? Ela precisa ser mais forte. E Daniel no capítulo 9, amados, nós vemos Daniel orando, se arrependendo. Puxa, é muito forte isso, viu? Sabe por quê? Porque era o pecado que o povo tinha cometido. Segura mais essa, amados. Daniel, ele estava pagando por algo que ele não cometeu. Daniel, ele foi levado para a Babilônia por pecado que ele não cometeu. Pastor, como assim? Enquanto ele estava no meio do povo de Israel, o povo se debandou para adorar outros ídolos. O povo começou a praticar coisas que era abominável a Deus. E Daniel ali no meio pagou o pato. Sabe o que isso me ensina, amados? Que muitas vezes nós pagamos o pato por coisa que não cometemos. Mas isso não pode nos impedir de buscar e adorar o nosso Deus. Isso não pode impedir de nós desejarmos Deus. E isso não pode nos corromper. Ai, mas eu estou sendo vítima. Eu estou pagando por algo que eu não cometi. Tudo bem, Senhor, eu confio em Ti. Isso não vai me corromper, isso não vai mudar a minha história, isso não vai mudar o plano que o Senhor tem para mim. Eu sei que eu estou sofrendo consequências que não foi eu que fiz, mas eu sei que em todas as coisas o Senhor coopera para o meu bem. Eu sei que em todas as coisas tem algo preparado para o Senhor, tem um aprendizado para a minha vida. Meu irmão, independente da situação que você passa, Deus tem aprendizado para você e novidade de vida para você. Novidade de vida para você. Era o que estava acontecendo com Daniel. Daniel jovem ainda, mas amados, Deus honrou ele. E no capítulo 9, depois você pode ler na tua casa, ele começa a se arrepender, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a buscar ao Senhor em oração. E ele começa a dizer: Senhor, Tu és grande e terrível, de maneira que mantens a Tua aliança de amor. E aí, no versículo 6 ele diz: nós demos ouvidos aos Teus servos, não demos ouvidos aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome,
E ele continua no versículo 7: Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, todos os que estão perto, como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade contigo. Amados, mas ele orava todo dia, ele buscava todo dia o Senhor. Mas sabe o que acontece? Ele estava orando e clamando porque ele não queria mais viver de uma maneira natural. Ele estava se arrependendo pelo pecado, amado, do povo. Ele fazendo parte do corpo, ele fazendo parte do povo, não era somente da vida dele. Aqui ele está falando nós, amados, ele está se colocando na brecha para interceder por um povo. Meu irmão, aquele que busca o Espírito Santo e quer viver experiências, ele vai se colocar na brecha para ser usado pelo Espírito Santo. E Daniel estava nessa situação, se colocando na brecha para ser usado por Deus. E ele se arrepende. Essa oração é tão tremenda e tão poderosa. E o Senhor se apresenta, o Senhor se mostra para ele, amado, aleluia. E lá no capítulo 10, amados, no versículo 3, Daniel, capítulo 10, versículo 3, vou pegar no 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Amados, ele tinha uma experiência com Deus tão forte, que ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer infinitamente mais, para se revelar. Ele sabia que o Senhor era aquele que estava à frente, que traria a solução, que traria a resposta para aquela visão. Meu irmão, nós estamos iniciando o jejum da vitória. E qual é a tua experiência com Deus?